Olá, gerente de projetos sustentável, nosso GPS. Estamos então aqui na continuidade, falando desse SASB Framework, né? Essa metodologia, esse framework super utilizado para o ESG contábil e financeiro das empresas, né? Ele teve sempre essa pegada de tentar contabilizar, né, e colocar nos relatórios financeiros também toda essa parte intangível que é do ESG, né? Então, bem, né, a reputação, valor da marca, a cadeia de fornecimento, os relacionamentos das empresas, marcas e patentes, o seu cliente, né, sua carteira de cliente e todas as boas práticas do ESG, tanto do E, do meio ambiente, quanto do S, as relações sociais, o capital social e tudo mais, e o G, o aspecto da governança da empresa. Então, o SASB, né, traz tudo isso de uma maneira contábil, né, através do seu Value Reporting Foundation aí, né, o VRF, utilizando os padrões do SASB. Então, tudo isso é muito importante. A contabilidade para a sustentabilidade do futuro, o SASB Inside também, né, sua plataforma, tendo tudo isso, e aí a Alliance aí, né, com o GRI, com o GRI e outros, formando então o IFRS Sustainability Alliance, né? Então, muito importante. Então, os padrões SASB sempre foram contabilizados, aí um exemplo, né, da tentativa, então, de transformar tudo o que é tangível e intangível ali nas pastas e os arquivos, né? E aí, muito interessante tudo isso, da parte, então, né, desses conhecimentos do SASB, né, tangibilização, toda a parte logística, toda a cadeia de suprimentos devem ser contabilizada, né? Os seus parceiros estratégicos, tudo isso tem muito valor, principalmente se os parceiros também têm a pegada ESG, né? E a empresa cumpre o escopo um, 2 e 3, né? Em toda a sua cadeia de fornecimento. Justamente então, o SASB, né, através do seu funil de aprovação, né, ele tem então as boas práticas para 77 tipos diferentes de indústrias, né, utilizando 13 métricas aí por indústria por média. Isso é muito importante, passando aí nos seus filtros, né, as pesquisas industriais de sustentabilidade. Então veja a entrada aqui, os sustainability issues, né, os problemas da sustentabilidade nesse mundo VUCA-BAN que vivemos. Por exemplo, a entrada poderia ser a Covid-19, um exemplo da entrada ali do Sustainability Issue. E aí, a partir disso, como é que são as pesquisas industriais, né, e as evidências financeiras desses impactos, por exemplo, da Covid-19, como é que então isso entra no seu negócio, no seu comércio, no marketing input, né, como trabalha em grupos para resolver esses issues e principalmente as consultorias, os investidores, os shareholders. Depois passando por uma camada mais estreita do evidence vetting aí, que são os padrões mesmo para cada ramo de indústria, como falamos, temos 77 tipos diferentes. Aí os seus aspectos aí, né, já com a parte social do público e assim por diante, e como é que você tem então um ciclo PDCA dentro da sua empresa, fechando aí, né, uma manutenção aí dos padrões, um ongoing, saindo um SASB standard para a sua empresa customizado. Então você utiliza 70, veja o seu ramo de negócio, já falamos da matriz de materialidade com 5 pilares SASB, é possível então estratificar, entrar no site, pegar seu, né, o seu padrão SASB para o seu tipo de indústria. Justamente isso. Então, separados em 77 padrões diferentes, você pode entrar no site da empresa, nos seus 5 pilares de meio ambiente, social, capital humano, modelos de negócio, inovação e liderança e governança. Então, são 77 vezes 5, 385 boas práticas,
né, dos seus relatórios SASB que vocês podem baixar aí da internet com as métricas, com apresentações, informações, tópicos super importantes. Então, partindo dos objetivos do ESG, uma maneira standardizada, padronizada e customizada para a sua empresa. Aí você vai utilizar esses princípios e as seleções dos tópicos mais importantes desses 385, utilizando critérios de métricas, então tudo, como falamos, né, uma busca mensurável, né, de tudo isso, até os aspectos intangíveis para mensurar, para que saia ao final o seu valor ESG do SASB Standard, né? Tudo isso numa maneira bastante interessante aí na base da pirâmide. Aí temos até a pirâmide de base invertida, justamente, né, ali parte do objetivo chegando, né, você precisa ao lado à esquerda a parte estratégica, utilizando até os frameworks do SASB, e à direita aí o inverso, né? Você vai levar então através dos setores, indústrias, as dimensões da sustentabilidade até chegar nas métricas, né? Então, de uma maneira muito inteligente, ali de cima para baixo, o top-down e depois o bottom-up. Né, que você vai chegar até o chão de fábrica com as métricas importantes serem mensuradas da equipe do E, do S, do G, chegando no chão de fábrica, no seu modelo de negócio, o que realmente impacta o ESG do seu modelo de negócio, das suas operações, inclusive, né, toda a cadeia logística, a logística reversa, também os descartes dos produtos e tudo mais. Então, tudo isso é muito importante. Como falamos, então, a pirâmide de base invertida, você vai partir do setor, vai ter o benchmark do setor, vai ter o benchmark da indústria, as dimensões da sustentabilidade ESG, ali do meio ambiente como exemplo. Então, estamos dando um exemplo ali né, utilizando o setor extrativo de minerais, e aí então a indústria de óleo e gás, por exemplo, né? E aí partindo então para uma parte muito impactante que é o meio ambiente, emissões de gases, partículas, como é que são feitos os tratamentos dos efluentes, o uso da energia e tudo mais, a biodiversidade no entorno, o lançamento de gases e assim por diante, o efeito estufa. Então, isso é parte do meio ambiente, a emissão de gases, a greenhouse gas emission, isso chegando até uma métrica, né? Uma métrica global, e aí vejam que são métricas do escopo um, do 2 e do 3. Aí o escopo um, por exemplo, da emissão dos gases efeito estufa, os processos de emissão e assim por diante. Então, um simples exemplo, como falamos, são 300 e tanto lá que tem no SASB, né, que você pode entrar e tudo isso de uma maneira mensurável. Né? Então, justamente, né, exatamente isso, e aí você vai fazer o seu processo de implantação em um projeto piloto, né, não sai implantando em toda a indústria de uma vez, escolhe-se uma área de um projeto piloto e aí tem três decisões chaves importantes. Como é que você vai iniciar a implantação do seu SASB, justamente no projeto piloto? Quais são as pessoas ideais para participar desse projeto piloto? São pessoas que têm conhecimento do E, do S, do G, uma equipe multidisciplinar muito importante. Então, você vai pegar os melhores colaboradores da governança, você vai, né, trazer a equipe de comunicação, os especialistas ambientais vão participar dessa equipe multidisciplinar da implantação do projeto piloto, e a turma do social também, né, relacionamento comunidade, a turma interna do RH, que sabe muito bem, né, os talentos da empresa, você vai trazer os melhores talentos também para participar deste grupo, aí vai propor, então, fazer a proposta e vai começar, né, ter que ter um propósito, justamente um projeto piloto de algo, né, muito importante da sua empresa, do core business principal, né? Você vai fazer um investimento ESG em algo que seja do seu core business, por exemplo, a mineradora, direto o ESG lá da mina, por exemplo, de extração de minério.
né? Então vai ter todo o cuidado com a biodiversidade ali no entorno, emissão de gás, então algo que tenha propósito, o dois. E o três é algo que você vai realmente melhorar, é o seu issue, né? O seu problema que vai estar no estado atual e você vai chegar numa condição melhor ESG. Então, isso que é importante, escolher o projeto piloto adequado do core business, escolher a equipe multidisciplinar cuidadosamente selecionada, fazer um grande propósito disso, então uma matriz, né, e medir tudo, né? Precisamos medir, quem não mede não gerencia, já dizia o Peter Drucker, então medir, nós vamos pegar os nossos KPIs, ESGs, o ESGs, né, vamos chamar assim, que são, né, muito importantes, e aí depois com o sucesso desse projeto piloto, certamente vai ser divulgado em toda a organização e aí vamos replicar para toda a organização, suas várias unidades espalhadas no mundo, uma grande multinacional, por exemplo, espalhando aquelas boas práticas, né, divulgando e difundindo as boas práticas do seu projeto piloto para as demais áreas da companhia e aí para todas as áreas, né? A área de direito, vai também a área de marketing, do RH, então vai ser uma empresa completa ESG de cabo a rabo, por exemplo, então as boas estratégias de inclusão, né, dos diferentes, do gênero, do LGPDQIA+, a Lei Geral de Proteção de Dados, a parte do Código de Conduta, tudo isso feito nesse projeto piloto que vai ser então disponibilizado, estandardizado e levado para toda a companhia, justamente então utilizando o top 5 aí do SASB, dos padrões SASB, né? Então, as 7 chaves aí vejam o seu CEO na apresentação do SASB, né, do evento até do IFRS, então tudo isso muito importante, mostrando então que a companhia, né, precisa então ter essas pirâmides de investimento em projetos pilotos, tudo isso muito mensurável pelo SASB, utilizando os padrões SASB Standard para a implantação. E depois, no final, a divulgação ali dos resultados do seu projeto piloto de sucesso, né, com os seus ESGIs, né, os KPIs, os ESGIs, importante tudo mensurável que você ganhou na governança, o que foi melhorado no social e também no meio ambiente. Então, tudo isso muito importante, muitas perguntas, principalmente gostaram aí do ESGIs aí, né, dos KPIs sustentáveis. Vamos abrir para perguntas e respostas. Eu sou Eduardo César da Project Mais, seu PMO Virtual Sustentável. Até o próximo Encontro Sustentável.